Olá, essa é a lição 2, a lição sobre os adjetivos, as características das coisas, e esse é o vídeo 4, a parte 4 da lição 2, então. Eu sei que é um tema complicado, não deveria ser um tema complicado se a gente quisesse se enganar, né? Mas não vamos nos enganar, vamos ver bem a complexidade da coisa para que a nossa consciência sobre esse assunto se expanda. E assim você, na sua caminhada, na sua trajetória de aprendizagem do inglês, que vai ser muito longa, se você quiser ter um inglês de alto nível, certo? Você consiga apreender e guardar bem com você as coisas que você aprender. Por quê? Porque você vai saber o porquê das coisas. Esse é o objetivo desse curso, saber o porquê das coisas, certo? Então vamos lá. Nós estávamos na observação 3, né? Em alguns casos, em inglês, o adjetivo deveria sofrer uma variação quando ele vira adjetivo, mas os nativos acabam ignorando isso. Por exemplo, a madeira é the wood, certo? Mas para dizer a mesa de madeira, o correto gramaticalmente seria dizer the wooden table, que seria a mesma coisa que the table of wood. Mas a maioria dos nativos simplesmente vai dizer the wood table, simplesmente pegando o substantivo, jogando ele para frente de mesa, de table, e usando ele como um valor de adjetivo. The wood table. Por quê? Porque é assim que funciona com a maioria das palavras. A maioria dos substantivos vira um adjetivo sem mudança nenhuma. Então, quando existe a mudança, que é considerada gramaticalmente correto, como esse caso de wooden, né? Eles não usam mesmo, eles vão usar simplesmente igual como se fosse o adjetivo. Né? Então, essa foi a nossa observação 3. Observação 4. Nem sempre o que acontece em português acontece em inglês. Já falamos várias vezes disso. Agora vamos ver mais aí a fundo essa história. Né? Então, o que às vezes é considerado sinônimo dentro do português, né, vamos dizer, tem 2 ou 3 sinônimos, adjetivos sinônimos, em inglês pode não ser, né? Ou um pode ser sinônimo, o outro pode ser outra coisa diferente, enfim, pode acontecer muita coisa. Vamos ver aqui os exemplos. Né? Se eu disser em português a moeda prateada, eu não tenho em português outro recurso para dizer isso. Né? A moeda prateada, até teria a moeda cor de prata. Ok, teria esse recurso, cor de prata, equivaleria à moeda prateada. Né? Mas em inglês nós temos muito mais opções aceitas gramaticalmente para dizer a moeda prateada. Né? The silver coin, the silvered coin, the silvery coin. E nesse caso, se a gente disser the coin of silver, não é a mesma coisa, né? Porque aí é a moeda de prata, é outra coisa. Né? Também poderia dizer em inglês the coin with the color of silver. Poderia ser, né? A moeda com a cor de prata. E aí também temos outra maneira de dizer a moeda prateada aí, que seria equivalente. Mas então, veja, cada coisa, né, nos idiomas, o que acontece em português não necessariamente acontece em inglês. Veja, então, né? Tecnicamente, the silver coin, então, pode significar em inglês tanto a moeda de prata como a moeda prateada. Lembra, por exemplo, do Silver Surfer, aquele super-herói? Foi traduzido para o português como surfista prateado e não como surfista de prata. Agora, the coin of silver significa somente a moeda de prata e não a moeda prateada. Então veja, eu sei que tudo isso está confuso. Meu Deus, silver coin, coin of silver. Calma, né? É só para você saber que essa complicação existe. Mas com o tempo você vai incorporando isso para você. Mas primeiro você tem que saber que a complicação existe, senão você não vai conseguir digerir isso nunca. Então cada caso é um caso.
Às vezes você vai se dar conta até que certos adjetivos da língua inglesa não têm nenhum equivalente em português. Mas isso não quer dizer que eles não vão ter uma tradução. Por exemplo, né, dizer em inglês a booming voice, a gente traduz isso em português como uma voz estrondosa, uma voz ressonante. Né? Mas, na verdade, esse adjetivo aqui, booming, ele vem de boom, que é uma onomatopeia para um som alto. Boom, boom. Né? Como um trovão, uma batida forte, por exemplo. Né? E aí a gente não tem essa onomatopeia. Até tem, né? A onomatopeia em inglês, boom, em português, perdão. Tem o boom, né? Como uma onomatopeia, um som, uma escrita, né? Boom, B-U-M, que imita, né, o som de uma batida ou de um trovão. Mas isso não virou um adjetivo em português, mas virou um adjetivo em inglês. Então, como é que a gente traduziria isso do inglês para o português? É complicado, a gente tem que achar palavras parecidas, ok? Então já vimos também na observação 2 lá, os casos para adjetivos que surgem de the sun e the rain, a chuva. Observação 5. Dependendo do contexto ou da expressão, né, a forma com off pode até ser a mais comum. Eu falei para vocês que a forma com off geralmente ela não é tão usada. Mas para alguns casos, eu acho que são até menos de 5% dos casos em inglês, às vezes a expressão com off é preferida sobre a outra. Um exemplo, tem uma música dance, que talvez seja uma das mais famosas de todos os tempos, que se chama Heart of Glass, que é da cantora Blondie. Heart of Glass significa coração de vidro. E nesse caso, eu também poderia dizer glass heart. Também poderia significar coração de vidro. Mas aqui, Heart of Glass soa melhor. Mas repito, isso acontece apenas em 5% dos casos ou menos. Não é a regra. A regra é que não se usa a expressão com off. Ela é muito formal. Mas em inglês tem isso. Às vezes soa melhor. O inglês é uma língua muito musical. Não é por acaso que em inglês as músicas são tão boas, não. É um idioma musical. E às vezes soar bem é uma coisa tão importante na língua inglesa que passa por cima dos padrões gramaticais. E por isso que os padrões gramaticais em inglês às vezes são um pouco complicados, um pouco confusos. Vamos para o tópico 2.11, perdão. É claro que em alguns casos, né, a gente estava falando aquela história, parece que em alguns casos, com certeza, o substantivo veio antes com o adjetivo, em outros o contrário. Né? Mas em alguns casos é meio complicado de saber o que veio antes, né? Se o adjetivo ou o substantivo. Seria como discutir aí o que veio antes, se o ovo ou se a galinha. E aqui para fazer uma brincadeira, é claro que oval, a palavra oval, só pode ter surgido depois de ovo, né? Porque para que a gente dizer que algo tem a forma de ovo, é oval, bom, a gente tem que ter visto primeiro um ovo, isso é lógico, né? Mas e líquido? O que veio antes? A qualidade de algo ser líquido ou líquida, isso é um adjetivo, né? É líquido. É sorvete líquido. Sei lá, né? É um adjetivo possível. Ou o substantivo o líquido veio antes. O que veio antes nesse caso? Logicamente, não dá para resolver esse problema. Né? Então, tem aí esses pepinos para se resolver. Agora, o importante é que você tenha consciência para saber que certas palavras são parentes, elas pertencem ao mesmo grupo, à mesma família, como ovo, oval, ovalado, pedra, empedrar, empedrado, pedregulho, pedreiro. Você conseguir perceber que essas palavras são parentes vai te ajudar muito. Né? Quando você consegue perceber isso em inglês, você consegue matar muitas palavras que você precisaria procurar no dicionário e não vai precisar. Né? Então isso vai ajudar você não só com adjetivos e substantivos, para fazer esse jogo, né, de adjetivos e substantivos, mas vai ajudar você também com verbos e com advérbios. Advérbios é uma categoria mais complicada, né?
Mas advérbio é sempre o que modifica um verbo, né? Então, ou outro, ou um adjetivo, ou até outro advérbio. Por exemplo, ela correu rápido, ou ela correu rapidamente. Esse rápido ou rapidamente aqui é um advérbio, está modificando o verbo correr, ok? Mas isso nós vamos ver mais adiante. Então, é interessante fazer esse exercício, né? Quando você aprender uma palavra nova, tente fazer esse exercício. Poxa, aprendi uma palavra nova em inglês. Que outras palavras existem parecidas, né? Às vezes os dicionários oferecem, muitos dicionários online oferecem essa possibilidade de você consultar as palavras parentes, pois nós podemos gravar um vídeo sobre isso. Eu tenho um dicionário de papel, um dicionário livro, é o Cambridge Advanced Learners. E lá no finalzinho desse dicionário tem uma seção só sobre isso aí, né, de palavras parentes. Ele divide as categorias das palavras e mostra em cada categoria, adjetivo, advérbio, substantivo e verbo, quais as palavras dessas categorias que são parecidas. Bom, vamos para o último tópico aqui, 2.12. Em português, pessoal, é muito comum a gente usar vírgulas e também o e, né, para separar muitos adjetivos. Por exemplo, a gente fala a menina alta, morena, inteligente e fanha. Então a gente vai separando com vírgulas e chega lá no último adjetivo a gente coloca um e. Essa é a maneira clássica da gente falar uma frase com muitos adjetivos em português, né? Em inglês você pode fazer isso também, separar por vírgula e chegar lá no final e colocar um and, e fim, né? E fica igual ao português. Mas acontece que em inglês é mais comum eles comerem as vírgulas e comerem o and também, não falar tudo direto. Então, não seria impossível você escutar eles falando assim, para a menina alta, morena, inteligente, fanha. The tall, brunette, intelligent, twink girl. The tall, brunette, intelligent, twink girl. Assim, diretamente, sem pausa e sem o and no final. Mas é claro, eles poderiam dizer também the tall, brunette, intelligent and twink girl. Ok? Então, as vírgulas e and não são tão usados em inglês como em português. Agora, se são dois adjetivos, por exemplo, duas cores, né? E aí eu quero dizer que a camiseta é preta e branca, aí geralmente eles usam o and mesmo. The black and white t-shirt, a camiseta preta e branca. Ok? Uma curiosidade, né? A palavra vírgula em português, a vírgula, em inglês o nome vírgula é coma. Coma. Como coma, né? Ah, o cara está em coma, né? Ele está inconsciente, ficou lá no hospital em coma. As duas coisas têm relação, sim. Né? Elas vêm de uma palavra, se não me engano, grega, que é o próprio coma, né? Que é uma pausa. Então, coma é uma pausa. O que é a vírgula se não uma pausa? Né? Ela indica uma pausa na fala. A menina alta, vírgula, morena. Menina alta, morena, inteligente e fanha. Né? E o cara estar em coma, ele está pausado lá, né? A vida dele ficou pausada. Então tem uma relação sim, né? Essa vírgula em inglês então se chama coma, mais uma palavrinha aí para o seu vocabulário. Muito obrigado, né? E no próximo vídeo nós vamos corrigir os exercícios. Até lá!